Olá, bem-vindos de volta, né? Vamos dar continuidade. Estávamos falando da leishmaniose, a patogenia. Aqui está um paciente acometido, né, com uma leishmaniose visceral. Com certeza o fígado dele está enorme, comprometido e secreta líquido. Esse paciente tem que fazer paracentese, né, drenar esse líquido. Esse paciente fica comprometido, tá? Enquanto não entrar com a medicação, e às vezes até com a medicação, a forma visceral ela é letal, tá? Aqui está uma criança também, tudo isso proveniente da picada do mosquito, tá? Que pica o cão silvestre e depois o cão doméstico, tá? O cão tatua outros animais silvestres. Alteração no tecido hemocitopoético, né, a medula óssea, é em geral encontrada com hiperplasia e densamente parasitada. Então a medula também, gente, assim, importantíssimo, né, para o nosso funcionamento do nosso organismo. E se desenvolve até um CA de medula óssea, tá? A eritropoiese é normal no início do processo infeccioso. Durante as fases mais adiantadas da infecção, ocorre desregulação da hematopoiese, caracterizada pela diminuição de produção celular. Então, mexe com as nossas células, né? Então, até para ter uma cura, é deficiente porque está comprometido, né, o nosso sangue, o nosso tecido hematopoiese, né, que é um sangue, né, que circula. A anemia, assim como leucocitose, é o achado mais frequente nos indivíduos doentes. Anemia, né, o sangue fica pobre em nutrientes, e a leucocitose são infecções. Tudo que falamos de leucocitose é processo infeccioso, tá? Vocês vão ouvir muito esse nome na enfermagem. Tudo que baseia em tratamento na leucocitose. Alterações renais. A principal alteração que ocorre nos rins está relacionada com a presença de imunocomplexos circulantes. Em muitos casos ocorre glomerulonefrite. Alterações pulmonares, nos pulmões ocorre com relativa frequência pneumonite, tá? Então, assim, a leishmaniose visceral americana é gravíssima, tá? O quadro clínico, forma sintomática, os indivíduos podem desenvolver sintomatologias pouco específicas que se manifestam por febre baixa, tá? Recorrente, o que é recorrente? Vai e volta essa febre baixa, tá? Tosse seca, diarreia, sudorese, prostração e apresentar cura espontânea ou manter o parasita, sem nenhuma evolução clínica por toda a vida. O equilíbrio apresentado por esses indivíduos pode, entretanto, ser rompido pela desnutrição ou por estado imunopressivo, como da AIDS, ou decorrente do uso de fármacos pós-transplante. Então, assim, gente, se o paciente é um paciente saudável, ainda tem uma probabilidade, né, de melhora, tá? E se ele tiver uma alta imunidade, uma imunidade boa, mas se o paciente já for imunossupressivo, se já tem algum outro problema, aí que a leishmaniose, né, é visceral e ainda acomete mais esse indivíduo, tá? Forma aguda, tá? Porque aguda eu já falei para vocês, é o que vem de repente, né? Corresponde ao período inicial da doença, vem do nada, né? É uma doença na forma aguda. Observa-se febre alta, palidez de mucosas e hepatoesplenomegalia discreta. A evolução em geral não ultrapassa 2 meses. Muitas vezes o paciente apresenta tosse e diarreia. O parasitismo é mais frequente no fígado e no baço e em menor número na medula. Então, assim, acomete mais o fígado e o baço, tá? A leishmaniose visceral. É os dois locais mais que acomete. Quadro clínico, forma sintomática crônica ou calazar clássico. Forma de evolução prolongada, caracterizada por febre irregular e associada ao contínuo agravamento dos sintomas. O emagrecimento é progressivo e conduz a paciente para desnutrição proteico-calórica, caqueixa acentuada, mesmo com apetite preservado. A hepatoesplenomegalia associada à ascite, né? O que eu falei para vocês, a ascite é aquela barriga grande, tá? Nós chamamos de ascite, não esqueçam, tá? E essa ascite, às vezes, tem que fazer a paracentese, que é a drenagem desse líquido. Determina o aumento do abdômen, o abdômen fica grande.
É comum edema generalizado, dispneia. Por que dispneia? A partir da hora que o abdômen está grande, vai pressionar o pulmão e o paciente vai ficar desconfortável. Dor musculares, perturbações digestivas, epitastes, né? Epitástise é sangramento nasal, tá? E retardo da puberdade. Então, o paciente fica totalmente comprometido. Uma vez que o calazar é uma doença de caráter debilitante e imunossupressiva, as infecções bacterianas são especialmente importantes na determinação do óbito. São infecções comuns, pneumonia, tá? Tuberculose, tá? Que acomete o pulmão, diarreia, disenteria crônica, otite média e gengivite. Então, até o ouvido, a gengiva, tudo acomete por essa doença. Aqui está, né, uma imagem, né, dos pacientes acometidos pela leishmaniose visceral americana, tá? É uma criança de 8 a 10 meses de infecção, tá? Está com hepatoesplenomegalia e distensão binomial típica. Esse outro paciente foi em fase adiantada, caquético, né, fraco. O que é caquético? Os membros finos, né, os membros inferiores, os membros superiores, e com hepatoesplenomegalia também, tá? Diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas parasitárias, tá? Então, aqui está a imagem A e B destes pacientes acometidos pela leishmaniose visceral americana. Vocês irão tratar, né, a leishmaniose aqui em Niquelândia, mas mais a tegumentar. Mas tem também visceral. Quando é visceral tem que ser encaminhado, mas esse paciente geralmente retorna. Eu já peguei um paciente que retornou, né, lá do HDT, de doenças tropicais, né? E aí esse paciente estava com miís no nariz, ele estava com leishmaniose visceral. E tinha miís, são larvas, tá, gente? Estava no nariz dele todinho e esse paciente veio a óbito por esse motivo, porque já estava todo comprometido e esse ferimento foi só acometendo a cartilagem dele, como vocês viram em algumas imagens anteriores, e esse paciente veio a óbito, tá? E eu já peguei um paciente aqui com leishmaniose visceral. Diagnóstico, pesquisa do parasita. O diagnóstico parasitológico baseia-se na observação direta do parasita em preparações de material obtido de aspirado de medula óssea, baço, fígado e linfonodo, através de esfregaço em lama de vidro, tá? Então, é o teste também de ELISA. Então, são os exames de laboratório, tá, gente? O tratamento, quimioterapia, tá? Que parece com CA, né? No Brasil, a droga de escolha é o glucantina, tá? Que é distribuição gratuita na rede de saúde pública. Eu já falei para vocês, né? Que a glucantina é grátis, né? A gente consegue na rede, mas teremos que realizar todos os protocolos, né? Diagnóstico, notificações, solicitação dessa medicação e é feita na rede hospitalar. Tratamento inespecífico para os casos de desnutrição, anemia, hemorragias e outras situações e dar solução oportuna às infecções secundárias ou concomitantes, tá? Reservatórios, né? Quais são os reservatórios, né, dessa leishmaniose visceral? As raposas são reservatórios silvestres primitivos. A espécie descrita por Diane como D. vetulus é encontrada mais frequente nas regiões sudoeste, centro-oeste, aqui na nossa, né, e nordeste, onde avista com frequência no peridomicílio das áreas rurais. A raça canina também é uma importante fonte de elo doméstico entre a cadeia de transmissão da doença. Então, gente, as raposas transmitem leishmaniose visceral. O mosquito pica ela e pica o cão doméstico, que a raposa também é um cachorro do mato, né? É aquele animal. Eu tive até a oportunidade de ver na chácara, né, que eu fui agora há pouco, as raposas comendo os restos de comida, né, do local lá. Então, e a raposa transmite porque ela é um reservatório do mosquito, tá? Aqui está, né, as imagens. Calazar canino, o cão apresenta alopecia com lesões cutâneas, emagrecimento e hepatia. Detalhe da pata de um cão com calazar. Observar o crescimento acentuado das unhas, tá? Como as unhas estão crescidas devido à doença. Esse tem que sacrificar, tá, gente? Não tem como. E ainda, profilaxia, a profilaxia do calazar humano,
Vamos deixar para a próxima aula, tá, gente? A profilaxia, que o tempo nosso encerrou por agora, por hora, tá? Então, na próxima aula, continuarei com leishmaniose visceral americana, ainda na profilaxia. Tenha uma boa noite, tenham bons estudos e até a próxima aula.